O Homem na Ilha. Quando seu Jura veio falar comigo sobre vampiros, eu não conseguia acreditar. Hoje eu acredito, mas tenho dúvidas que imagino que jamais serão respondidas. Na época, eu estava trabalhando em um relatório de impacto ambiental em certas cidades no interior do Tocantins, que por segurança não nomearei. Se você procurar nas notícias, talvez consiga ter alguma ideia. Os períodos recentes de estiagem na região não são novidade para ninguém. Enfim, seu Jurandir, ou só seu Jura, era um velho pescador, conhecido de todos da região. Ele morava sozinho em uma casa que ele mesmo havia construído em uma ilha fluvial. Eu estava na beira de um rio tirando algumas fotos quando ele se aproximou com uma história inesperada. Queria saber quais eram as chances do rio chegar perto de secar, porque, nesse caso, poderia acabar morto por vampiros. O papo dava a entender que era um grupo específico, não um medo genérico. Eu estava bem confuso com a pergunta, mas outros residentes da cidadezinha pareciam conhecê-lo, e apesar da idade avançada, ele parecia estar com a mente sã. Pedi que ele explicasse, e ele me resumiu sua história de vida. Acontece que, antes de se aposentar e viver uma vida tranquila de pesca, cultivo e trabalhinhos informais diversos, seu Jura havia sido um caçador de vampiros. Ele mesmo sabia que a conversa parecia loucura, mas também apontava que não tinha por que mentir. Não ganhava nada com aquilo além da sensação de ter feito o bem, ajudando a combater o que chamava de as criaturas das trevas. Era visível que Jurandir havia realmente tido muitos prejuízos. O homem tinha o corpo marcado por cicatrizes e um olho cego que corroboravam ao menos as afirmações de que havia passado por um tanto de lutas. Um ferimento na perna direita o havia acompanhado desde pouco antes de sua aposentadoria, limitando muito sua locomoção, que só piorou com a idade. Eu, que só entendia o básico sobre essas lendas a partir de filmes e histórias em quadrinhos, não consegui fazer a ligação lógica que para ele parecia óbvia, de modo que ele teve que me explicar. Vampiros são incapazes de cruzar água corrente. Ali, em sua ilha fluvial, seu Jura não precisava se preocupar com ataques noturnos, enquanto tivesse a água do rio para protegê-lo passando pelos dois lados da casa e criando uma barreira. Pois bem, tentei manter a compostura e fui o mais técnico possível. Expliquei que o rio estava ameaçado, que não havia muito que pudesse fazer e sugeri que, se a questão era essa, seria interessante que ele começasse a procurar alternativas. O velho Jurandir me deu um sorriso triste, agradeceu e se afastou balançando a cabeça. Cheguei a perguntar se não podia usar água benta, estacas, cruzes ou se esconder em uma igreja, mas, sem me dar muitos detalhes, ele me disse que não havia jeito e voltou para seu barquinho para fazer a travessia para casa. Cheguei a perguntar sobre ele a outros moradores, mas ninguém soube me dar mais detalhes sobre o caso. Ou não quiseram dizer, não sei. Seja como for, apesar de minha curiosidade, acabei tendo que me afastar. O dever chamava, e depois daquelas análises preliminares, eu tinha que voltar para a capital. Não fiquei mais tranquilo. Por mais que não acreditasse naquele tipo de coisa, não conseguia deixar de imaginar o cenário fantástico da pequena ilha cercada de vampiros sanguinários que nunca cruzavam o rio para completarem suas vinganças. Era terrível pensar que o rio secaria e Jurandir, por seus próprios motivos, não parecia ver vantagem em fugir ou se proteger de outro modo. Me vi pesquisando, lendo sobre como vampiros, em tese, não poderiam entrar em casas sem serem convidados, e imaginando todos os cenários que poderiam se desdobrar. Semanas depois, um colega me mandou uma mensagem. O rio havia secado, e pouco tempo depois, a polícia encontrou o corpo de seu Jurandir. Ele tinha uma grande ferida no pescoço e estava magro e pálido. Os boatos diziam que ele foi encontrado totalmente sem sangue.
Mais estranho do que a confirmação de sua história e do ataque dos vampiros era o fato de que ele havia sido encontrado do lado de fora da casa. Não consigo deixar de pensar que, vendo o rio seco, por algum dos seus motivos insondáveis, ele foi até o lado de fora para esperar seus algozes. E você? Tem certeza de que sabe onde termina a lenda e começa a realidade? Antes de rir das histórias de pescador, olhe ao redor. Quantas ilhas ainda resistem? Quantos velhos como seu Jura vivem escondidos por aí? E por quê? O Homem na Ilha é uma história de autoria de Rodrigo Ortiz Vignolo, terceiro colocado no concurso literário As 30 Faces do Mal Vampiros, organizado pela editora Carnage no ano de 2024. Publicitário, jornalista, professor e escritor, Rodrigo Ortiz Vignolo mora em São Paulo, São Paulo. É autor de diversas obras, incluindo Compêndio Poético da Fauna Sentimental Humana, Pequeno Guia de Sobrevivência Online para o Século XXI, Imperador na Janela, Na Mansão Morava uma Mulher Sem Cabeça, e Havia uma Floresta no Terreno Baldio. Vencedor do Prêmio Aberst, Troféu HQ Mix, Prêmio Ecos da Literatura e alguns outros, já participou de mais de 350 coletâneas de contos, poesias e quadrinhos. Agora é hora da capivara voltar para sua pestana no meio do rio e a salvo de vampiros. Até a próxima, pessoal!